Bom, pessoal, como eu havia falado, existe no site da Diretoria de Ensino, tá, alguns formulários que nós, PCNPs do Estado de São Paulo, nós elaboramos juntos esse documento, né, até para facilitar para vocês o trabalho escolar e o processo de estimulação desses alunos em época desse isolamento, enfim, né. Então, um roteiro, né, do ensino regular que poderia ser realizado em casa por esses alunos, né? E os alunos público-alvo da educação especial, como eles demandam, né, alguns atendimentos diferenciados de acordo com as suas especificidades, né? A gente pretende esclarecer e relembrar como esse atendimento deve ser feito, tá? Em sala de aula regular para facilitar a compreensão de todos e a elaboração do atendimento. Assim, né, feito em casa, através do material que vai ser enviado, né? Bom, em sala de aula, quando não são necessárias adaptações curriculares, o documento para registro oficial é o anexo 3 que nós vimos lá atrás, né, da instrução da educação especial, que tem lá, instrução 14 de 2015. Tá bom? 14 de janeiro de 2015, que vocês podem acessar, que vocês vão ver o anexo 3 lá. Mas se vocês não acessarem, já tem nos slides anteriores, tá bom? E aqui fala, através da comprovação clínica, eles precisam de 2 documentos, da avaliação inicial, né, que é realizada desde o primeiro dia de aula até a suspensão das aulas presenciais, né, e lembrando também que a avaliação das habilidades que já foram desenvolvidas por vocês, que partam delas, né? Que sejam trabalhadas as habilidades ainda que não foram desenvolvidas com esse aluno, né? Não é? Então, assim, o registro de adaptação curricular é o anexo 3, que ele é usado pelo professor do ensino regular, onde ele vai registrar, onde vocês irão registrar o que vocês estão fazendo, tá bom? E como que o professor do ensino regular ele deve atender o aluno da educação especial? Como que ele planeja? Né? Como que ele planeja conteúdos e atividades? Então, nesse documento aqui também tem algumas sugestões que vocês vão ler com calma, tá? O que o aluno precisa aprender, né? O que precisa priorizar no aluno com deficiência intelectual, com o aluno autista, né? Transtorno do espectro autista, e colocando em mente que muitas vezes o aprendizado funcional, ele precede o aprendizado escolar. Muitas vezes, não estamos generalizando. Tem muitos alunos deficientes intelectuais que são alfabetizados, tem muitos alunos autistas também que são alfabetizados. Eles precisam de outras coisas, né? E pensando no que o aluno já conhece, qual seria o próximo passo? O que ele precisa aprender na sequência disso? O professor da sua disciplina, ele tem o quê? Ele tem conhecimento da sua disciplina. Então, ele sabe qual é o próximo passo. Gente, não esquecendo que esse aluno com deficiência intelectual, ele também está aquém de alguns conteúdos, né? Que ele também não tem algum conhecimento prévio para que se desenvolva. Mas, falando bem em conhecimento prévio, muitos alunos não o têm. Não é verdade? Não só os alunos com deficiência intelectual. Desculpa, isso aqui foi o barulho da porta, gente. Trabalho em casa, foi o barulho da porta isso. Então, assim, muitos alunos também, eles não têm conhecimento prévio. E o que o professor faz quando ele não tem conhecimento prévio? Né? Então, de acordo com o conhecimento que o aluno tem, a idade, e o que de fato ele precisa aprender, que vai ser útil para a vida diária dele. Por isso que a gente fala que o aprendizado funcional, o desenvolvimento das funções básicas precedem o aprendizado escolar formal, na maioria das vezes, né? Então, quando o professor define o que o aluno precisa aprender, ele então já tem um objetivo, né? O professor já tem esse objetivo. E para executar um bom trabalho, o que é? É preciso manter o foco nas potencialidades do aluno, e não nas deficiências, e não nas condições vamos dizer, motoras que ele oferece, porque ele não precisa necessariamente escrever, não é? Ele não precisa necessariamente
ter a escrita para poder ter um aprendizado, né? Então, esses objetivos, eles devem ser simples e alcançáveis, nada mirabolantes, de preferência estabelecidos um a um. E quando e como esse aluno aprender? Quando você define o objetivo, é o momento de preparar alguns materiais, algumas atividades, alguns recursos, estratégias, metodologias, né? E que o objetivo ele vai ser alcançado e vai estimar também o período que o professor calcule ser necessário para essa aprendizagem. Uma semana, 15 dias, um mês, né? Não subestimando a capacidade do aluno e não colocando além do que ele consegue fazer. E esse tempo também varia de acordo com as circunstâncias e o processo desse aluno. Nós estamos falando de ensino domiciliar. As mesmas coisas que a escola, as coisas que a escola oferece, talvez a família possa não oferecer. E a gente precisa ver as condições dessa família também. E falando em avaliação, o que é? É o cumprimento do objetivo. Se ele cumpriu aquele objetivo que você estabeleceu, ótimo, nota 10. Se ele não cumpriu, ou você vai ter que reavaliar, né? Na maioria dos casos a gente tem que reavaliar, realinhar uma forma mais fácil, porque o professor ele é mediador, o professor é facilitador, né? E isso deve ser um processo contínuo, né? Por quê? Um processo contínuo favorecendo a evolução do aluno em direção a um próximo objetivo, um próximo passo, uma próxima habilidade. Quando a gente falou em habilidade, ele não necessariamente tem que cumprir todas do currículo. Se ele cumprir uma habilidade daquele bimestre, foi o objetivo proposto para ele, ele conseguiu, passa para a próxima habilidade, dependendo das condições de cada aluno, tá? Então, essas notas, elas devem ser atribuídas ao aluno conforme o alcance dos objetivos dele, e não de acordo com os objetivos propostos para a sala de aula. Isso é muito importante, estabelecer isso no nosso pensamento, tá? Ele não pode ser comparado aos outros, principalmente os alunos com deficiência intelectual e alunos com autismo, né? Porque eles estão mais assim, não estão mais atrasados, que a gente fala. Eles são mais lentos às vezes, muitas vezes, né? Outras vezes não. Talvez a gente nem perceba que isso aconteça, né? Em relação às expectativas da série em que ele está. Mas isso não pode considerar a existência de avanço. Algum avanço ele tem, né? E o que o aluno deve o que é importante lembrar para esse aluno? É importante lembrar que nós avaliamos a produção pedagógica e não a condição que ele tem para isso. Por isso que nosso dever é dar oportunidade, é oferecer possibilidades, variando metodologias e as estratégias, alguns recursos que o aluno avance e se desenvolva. Muitas vezes, o próprio aluno pode falar para nós do que ele precisa, né? Do que ele necessita para que aquilo fique mais fácil para ele, né? Muitas vezes não, nós temos que correr atrás. Por isso que toda evolução do aluno, ela deve ser considerada. E falando dos roteiros de estudo em casa, né? Então, vamos lá, algumas sugestões. E tem aqui no documento. As características do aluno, as potencialidades e os conhecimentos que ele tem. Dentro da sua disciplina, professor, o que ele deve aprender? Lembrando que nós podemos ter adaptações significativas e não significativas. Olha lá no slide que eu passei para vocês, aonde ele se encaixa. Lembra que o conteúdo funcional e prático, ele deve priorizar em relação ao conteúdo acadêmico muitas vezes, né? Porque um conteúdo acadêmico seria mais formal e mais abstrato. Então, para eles tem que ser mais concreto, né? Manipular, né? Então, percebendo o que o aluno deve aprender, esse objetivo vai ser fixado. Entendeu? Então tá, com base no objetivo a gente vai definir algumas coisas, algumas atividades, alguns materiais que possa possibilitar, não esquecendo que ele está fazendo apoio com a família, tá? Eu tenho que pensar o quanto esse menino é autônomo para executar as atividades que eu passei, se não, eu tenho que priorizar algumas atividades que a família tenha condições e que a família pode ajudar, tá? Ele tem acesso a computador, a celular? Eu preciso saber. Qual material e qual orientação pode ser enviada por meio digital ou há necessidade de material impresso? Se houver necessidade de material impresso, muitas vezes a família se desloca à escola para pegar.
né, a escola se organiza para a distribuição desse material e a família se organiza para poder ir pegar esse material, né? E como que vai ser a comunicação entre o aluno e o professor de forma que consiga acompanhar a execução das atividades e o desenvolvimento dele? Como que será feita essa comunicação? Por zap, por e-mail, por vídeo, por conversa com a mãe faz um vídeo e manda para vocês, ou alguma coisa por escrito? Como será feito o registro? Né? Então, todas essas variáveis, elas devem ser consideradas, né? Para que você, professor, proponha atividades realmente possíveis para o aluno, né? Pode usar recurso impresso, aqui, ó, no item 5. Montar atividades, enviar por e-mail à família, ou solicitar que o material seja impresso na escola e a família irá buscar. Então, assim, recursos digitais de comunicação, de zap, rede social, nós precisamos achar um meio, né? Então, como os alunos com deficiência intelectual e autistas, eles têm um comprometimento um pouco maior, né? E se eles não forem alfabetizados, o professor poderá gravar alguns vídeos com as orientações necessárias, né? Ou se não forem alfabetizados, esses materiais impressos podem ser feitos através de desenho, desde que não saia do conteúdo estabelecido para todos, né? Então, e algum desses alunos também, eles podem ter dificuldades sensório-motoras, sabe? Com dificuldades um pouco mais graves. Então, existem muitos jogos em aplicativo de celular que contribuem muito, muito para o desenvolvimento dessas habilidades, tá? Tem de rotina diária, tem de comunicação alternativa e para autista tem uma variedade, né? E com alunos com deficiência visual, a Fundação Dorina Novil ela oferece também alguns recursos gratuitos, né, para as pessoas com deficiência. Inclusive está aqui, ó, www.dorinateca.org.br. Inclusive isso nós falamos também na orientação anterior aos professores da área de linguagens e códigos, né? Então, lembrando também que de baixa visão as atividades têm que ser ampliadas, Verdana 24. Os surdos, eles têm interlocutor de Libras em sala de aula, por isso que é importante a parceria desse professor em assistir às aulas do centro de mídias, das disciplinas, para poder estar auxiliando os alunos, né? E os alunos com deficiência física e múltipla também, se eles tiverem uma coordenação motora e conseguir manipular um computador ou celular, também vão se beneficiar de algumas atividades em aplicativos, enfim, né? Também há aplicativos de celular para esse público. Alunos com paralisia cerebral, que apresentam dificuldades na fala, também podem ser auxiliados por aplicativos de comunicação alternativa, né? Vamos ver. Aqui, ó, tem o roteiro de estudos domiciliares, ensino regular, /educação especial, porque fomos nós que fizemos, né? Então, o professor vai colocar a escola, o nome do aluno, o professor, a série e a disciplina. Aqui é um exemplo, tá? Período de 27/4 a 8 de maio. Você estabelece um período. Quais são os objetivos que você estipulou para aquele aluno? Quais as expectativas de aprendizagem para aquele aluno, o que ele deve alcançar e quais as habilidades que o aluno precisa desenvolver. De preferência, não mais que 2 habilidades. Tá bom? Atividades, os recursos que você propôs para ele. Atividade 1, qual o recurso? Atividade 2, qual o recurso? Atividade 3, qual o recurso? Vamos pensar numa atividade 1, numa habilidade de português. Português, ele tem que observar, tem que produzir, tem que algumas habilidades que ele não consiga, vamos dizer assim. Qual habilidade você poderia substituir aquelas que estão lá para que ele consiga fazer? O que é que você está fazendo? Adaptação significativa. Se for uma adaptação não significativa, qual passo a passo que ele poderia fazer para que ele entenda? Você não vai mudar metodologia, você não vai mudar objetivo, você não vai mudar estratégia. Você vai mudar a estratégia. Então, você vai dar o passo a passo para aquele aluno, tá? Para a família daquele aluno ajudar. E qual que é a forma de comunicação com essa família que vocês têm? Qual é a forma de comunicação? Tem que colocar no documento, né?
devolutiva do aluno, qual a forma de acompanhamento e supervisão desse trabalho. Você tem que estabelecer a melhor forma com essa família. Não adianta você estabelecer uma forma que a família não consiga cumprir com vocês, né? E os resultados e os encaminhamentos vai ser preenchido quando os alunos retornarem às aulas, aqui nas observações, não é? Então, assim, esse documento, isso aqui não é um documento, isso aqui é uma sugestão que nós fizemos para poder estar ajudando vocês, tá bom? Até tá aqui, ó, documento orientador realizado com colaboração do grupo de professores coordenadores dos núcleos pedagógicos de educação especial do estado de São Paulo. Isso não é oficial, entendeu? Não existe isso no nosso documento orientador que nós recebemos da SEDUC, nós montamos um roteiro de estudo e vale como sugestão. E aqui vem um exemplo, né? Tá lá, ensino regular. Um exemplo de disciplina de matemática, professora Joaquina, o menino tá no 6º ano. Aqui tem um exemplo. Quais as atividades e recursos propostos? A professora propôs lá, tá? Qual é a forma de comunicação com a família? A professora colocou. Qual é a devolutiva desse aluno? Essa será a devolutiva. Os resultados dos encaminhamentos serão preenchidos quando os alunos retornarem às aulas. Esse é o documento orientador ensino regular para educação especial. É uma sugestão, vocês podem sim acrescentar o que vocês quiserem. Tá? O que vocês quiserem, vocês podem acrescentar, porque vai ficar a critério de vocês, tá? Isso apenas foi uma sugestão nossa, mas vocês podem inserir mais coisas que forem pertinentes a isso, tá bom? Obrigada.